Olá pessoal, não há a menor dúvida de que nadar é algo ótimo, especialmente se você nada bem, o tempo está quente e há uma praia, um rio ou um lago por perto. Pegue uma toalha, a roupa de banho e corra para curtir a água. Peraí, antes de mergulhar, verifique se seu lago ou rio não oferece riscos à vida dos banhistas. Não há sinais de aviso por perto? E o local não está em listas dos lugares mais perigosos para nadar? Como por exemplo na nossa. Estes são os 10 lugares em que é melhor não nadar nunca na vida. Vamos lá. Praias de Mumbai. Na cidade costeira densamente povoada de Mumbai, na Índia, existem muitas praias e isso não é nem um pouco surpreendente. Afinal, é preciso aproveitar o fato de que se tem o Mar Arábico por perto. Infelizmente, a maioria destas praias é considerada imprópria para banho. Isso acontece por causa do esgoto. Uma enorme quantidade de dejetos flui para o mar ao longo de toda a costa e enche a água de toneladas de lixo. Apesar de que a cidade conta com um sistema de saneamento básico, a maior parte do esgoto acaba eventualmente no mar. Para piorar a situação, os moradores dos bairros pobres têm o hábito de jogar qualquer lixo nas bocas de lobo, que acabam chegando às praias. Pois é, estamos em pleno século XXI e a situação com a poluição não melhora nem um pouco. Nadar nas águas costeiras é perigoso porque há o risco de contrair alguma doença desagradável. As pessoas que mesmo assim se atrevem a mergulhar nesse mar, posteriormente apresentam coceiras e erupções cutâneas vermelhas. Chowpatty, a praia mais popular de Mumbai, está contaminada com a quantidade de bactérias que supera em 4 vezes o índice aceitável. Mas isso não para os habitantes locais. A praia é bastante frequentada, especialmente durante os feriados nacionais. Lago Onondaga. No século XIX, o lago Onondaga, localizado perto de Nova York, era um popular destino de férias. O local costumava ser uma verdadeira zona turística com um monte de hotéis, parques e restaurantes. Mas os tempos mudaram e o lago cristalino e sua costa se transformaram em parte em um grande complexo industrial. Como você pode imaginar, isso não poderia terminar nada bem. Em 1901, a água do Onondaga foi proibida de ser usada para cozinhar, pois estava saturada com nitratos, fosfatos, mercúrio e bactérias patogênicas. No entanto, as descargas industriais continuaram e só em 1940 as autoridades decidiram proibir as pessoas de nadarem no lago. Em 1970, a pesca no local foi finalmente proibida. Para dizer a verdade, não sabemos por que 70 anos se passaram desde que se proibiu o uso da água do lago até a proibição da pesca nele. Mas nós não somos ambientalistas, não é mesmo? No fim das contas, foi proibida a descarga de resíduos tóxicos no lago, foram criadas várias instalações de tratamento e a situação começou a melhorar lentamente. Continuamos não aconselhando que você nade aqui, mesmo se você estiver com muita vontade. New Smyrna Beach. Essa linda praia localizada na Flórida, Estados Unidos, é considerada um dos melhores lugares para pegar ondas. Em 2012, a revista National Geographic considerou New Smyrna Beach uma das 20 melhores cidades do mundo para surfar. E isso não é pouco, né? Aqui você pode pescar, velejar, navegar em barcos a motor e nadar com tubarões. Devido a que as águas costeiras estão simplesmente repletas dos mais diversos peixes, muitos predadores oceânicos vêm até ela. Adicione a isso a popularidade das praias entre os surfistas e você terá a capital mundial dos ataques de tubarão. E isso não é uma brincadeira. Os cientistas conduziram um grande estudo e descobriram que aqui é onde se registrou o maior número de mordidas confirmadas de tubarão no mundo. Além disso, perto de New Smyrna Beach, foram capturados tubarões de cabeça chata, que são considerados os predadores mais agressivos que podem ser encontrados na água. E em junho de 2011, um fotógrafo do jornal Orlando Sentinel capturou o exato momento em que um tubarão de 1,2 metros saltou sobre um surfista nessa praia. Mesmo assim, o local continua atraindo os turistas. Bem, parece que eles têm nervos de aço. Samai Sunhole. No Golfo da Tailândia, perto de Pattaya, existe um lugar chamado Samai Sunhole. Sua profundidade alcança os 90 metros, fazendo dele o lugar mais profundo de toda a baía. Mas a profundidade não é o fator mais perigoso. Aqui tem fortes correntes que os mergulhadores extremos precisam enfrentar se decidirem descer ao buraco. E a visibilidade debaixo da água varia de 3 a 20 metros, o que só piora a situação. Outro perigo é que o Samai Sunhole está no meio das rotas de navegação dos navios tanque entre as
ilhas: profundidade, correntes, pouca visibilidade e a necessidade de desviar de navios. E isso ainda não é suficiente para você? Para completar, aqui podem ser encontradas barracudas. Elas não são nada amigáveis e atacam tudo que se parece com comida. E em condições de pouca visibilidade, os mergulhadores se tornaram um prato cheio. Além disso, no fundo desse buraco há muitos artefatos militares não detonados deixados pela Marinha dos Estados Unidos. O Samaisan Hole parece um depósito militar muito profundo, pronto para explodir a qualquer momento. Ainda quer mergulhar nele? Bolton Street. Vamos deixar uma coisa clara. Não, apesar do nome, o Bolton Street não tem nada a ver com a casa dos Bolton do Game of Thrones. Embora este pequeno riacho de montanha com poucos metros de largura tenha uma reputação muito má. Dizem que ele engole as pessoas, literalmente. Você só precisa pisar no riacho para desaparecer para sempre. O que acontece é que sob a água se esconde um abismo profundo capaz de puxar instantaneamente qualquer um que caia nele. Para entender de onde vem a sede de sangue desse pequeno riacho inocente, basta subir um pouco pelo rio. Depois de alguns quilômetros, o pequeno riacho se expande e vira um rio com dezenas de metros de largura. Este é o rio Worth. Ele flui silenciosamente pelo território de Yorkshire, mas quando chega à área de Bolton Abbey, ele tem que passar por uma estreita abertura, o que faz com que a água instantaneamente ganhe uma velocidade tremenda. A inocência do Bolton Street é apenas uma ilusão natural. Tem uma emaranhada rede de cavernas e túneis sob a sua água e ninguém sabe quão profunda é essa corrente, porque ninguém conseguiu voltar das profundezas. Talvez o Ramsay tivesse gostado. Hanakapiai Beach. Você provavelmente sabe que no Havaí o clima quente reina durante todo o ano, o que atrai milhares de turistas ansiosos para aproveitar o sol. Para muitos, essas ilhas são associadas às praias incrivelmente bonitas, pássaros exóticos, plantas e férias esperadas. E colares de flores, mas mesmo em um lugar tão paradisíaco você pode estar em perigo. Por exemplo, mesmo os nadadores mais experientes não conseguem superar a poderosa corrente subaquática perto da praia de Hanakapiai. Portanto, um turista comum não deve desafiá-la de jeito nenhum. Não importa o quão fabulosas as ilhas havaianas possam parecer, o oceano aqui está longe de ser sempre hospitaleiro com os turistas. Nos últimos 40 anos, mais de 400 pessoas se afogaram em águas costeiras. Existe até uma placa na qual cada evento trágico é marcado. E devido ao fato de que a praia de Hanakapiai está muito longe de assentamentos humanos, não há salva-vidas e, consequentemente, não há esperança de que alguém socorra rapidamente a pessoa que está se afogando. Portanto, se recomenda aos visitantes não entrar na água dessa praia e só tomar banho de sol na areia. Rio Amazonas. O mundialmente famoso Rio Amazonas é o maior e mais profundo do nosso planeta. Sua bacia é tão grande que ainda nem foi totalmente investigada. Ao seu redor se encontra a maior floresta tropical do mundo, que ocupa uma vasta área de quase 6 milhões de quilômetros quadrados. Imaginem só as criaturas que habitam esse gigante corpo de água. Você obviamente não encontrará monstros místicos aqui, mas definitivamente deve ficar atento, por exemplo, às piranhas cheias de dentes ou às enguias elétricas. E o tamanho desses animais não importa muito. Na bacia amazônica existe um peixe bastante pequeno que, embora seja aparentemente inofensivo, é capaz de penetrar facilmente no corpo humano. Mas o perigo não termina aí. Provavelmente muitos de vocês já conhecem o jacaré-açu. Dá só uma olhada. Ele parece um jacaré que tomou anabolizantes. Esses musculosos jacarés são muito grandes e podem crescer até 6 metros de comprimento. Os jacarés açus são considerados os reis locais que comem indiscriminadamente todos que encontram, incluindo turistas. Lago Vitória. À primeira vista, este lago na África parece um lago comum de águas azuis, onde não há absolutamente nenhum perigo. Mas, se até mesmo os mergulhadores mais experientes não ousam mergulhar aqui, fica imediatamente claro que é melhor não se meter com o Lago Vitória. O que acontece é que ele é habitado por hipopótamos, crocodilos e aves aquáticas. As aves, é claro, não vão atacar você, mas o Vitória está realmente repleto de jacarés sanguinários. Além disso, a mosca tsetse pode ser encontrada aqui. Ela é portadora de um monte de doenças perigosas, incluindo a doença do sono. Lembra que nós falamos sobre não encontrar criaturas místicas no Amazonas? Bem, esse não é o caso aqui. Os moradores acreditam que um animal único chamado lucuata vive no Lago Vitória. Periodicamente, ele sai das profundezas das águas do lago e, além de assustar os pescadores, rouba toda a pesca deles. Parece que temos uma versão africana valentona do monstro do Ness. Beco dos Tubarões.
Como você pode imaginar pelo nome, este lugar perigoso perto da cidade do Cabo é famoso pelo seu grande número de predadores sanguinários. Este é o lar de uma das maiores populações de tubarões brancos do mundo. Portanto, se você não quer se encontrar cara a cara com estes animais, então é melhor você não colocar nem suas mãos nem seus pés neste corpo de água. No entanto, apesar de que existem muitos predadores famintos aqui, os moradores locais arranjaram uma forma radical de diversão para turistas: o mergulho em gaiola. Os loucos por adrenalina são colocados em uma gaiola de metal protegida e depois imersos em mar aberto para observar os enormes predadores marinhos à distância de um barco. De acordo com os moradores locais, os tubarões daqui são curiosos e muito bonzinhos. Para dizer a verdade, não acreditamos muito nisso. E você? Buraco azul. Essas formações únicas de água estão entre os lugares mais misteriosos dos oceanos do mundo. Algumas delas foram formadas há dezenas de milhares de anos. Se para turistas comuns esses buracos parecem ser algo aterrorizante, para os amantes do mergulho esses lugares são considerados atrações muito populares. E não é surpreendente, afinal os corredores de enormes cavernas submersas são tão profundos que podem ser explorados infinitamente. Apesar de que não é proibido nadar em muitos buracos azuis, existem algumas restrições. Por exemplo, o buraco azul ao longo da costa da ilha de Gozo. Este pequeno pedaço de mar cercado por uma rocha enorme parece incrivelmente bonito, não é mesmo? Um buraco com profundidade de 60 metros, com visibilidade máxima de até 30 metros, escavado naturalmente ao longo da costa. Debaixo da água, como em muitas formações semelhantes, há um arco que conecta o pequeno poço com o mar. Isso é uma verdadeira armadilha para os que adoram fortes emoções, não consideram sua força e tentam mergulhar através do buraco e nadar para o mar. Alguns não têm força suficiente para nadar, alguns perdem as forças das pernas a uma grande profundidade e então você já sabe o que acontece. Para evitar acidentes, você só pode mergulhar neste local depois de passar por um curso especial e obter um certificado. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.